custoso, né? Um tema complexo, que é a dissolução parcial da sociedade anônima, né? Na sociedade limitada, a gente tem toda uma estrutura contratual, regras próprias, né, das sociedades contratuais, mas nas sociedades institucionais, de fato, existe uma lei toda especial, a Lei 6.404, e, bom, eu vou passar a palavra, e aí acho que os nossos palestrantes podem desenvolver o tema até o final, e depois eu tomo. Iatarola? Obrigado, Wagner. Bom, primeiramente, quando o Wagner montou esse painel, eu olhei meu nome, Sociedade Anônima de Capital Fechado, dissolução parcial, falei, nossa, excelente tema, muito bom para estudar, para apresentar, mas quem estará comigo? O professor Sérgio Campinho. Falei, o professor Sérgio Campinho? A sensação que eu tive é assim, olha, vamos fazer uma demonstração de habilidade no futebol, vai apresentar você e o Ronaldinho Gaúcho. Não é? Então, professor, fico assim bastante emocionado, contente de estar aqui dividindo a mesa com o professor. O professor foi responsável por parte da minha formação acadêmica, com certeza, na área do direito empresarial. Seus livros fazem parte da minha biblioteca. E é uma honra, então, né? E, ao mesmo tempo, né, uma responsabilidade, né? Estou morrendo de medo aqui de falar alguma coisa. Falei, meu Deus, eu vou errar algo ao lado do Sérgio Campinho, né? Mas vamos lá. Pessoal, esse tema, como o professor Wagner falou, é um tema que tem uma certa polêmica hoje, né? A dissolução parcial de sociedade anônima de capital fechado, ela tem a possibilidade de trazer a nós uma situação que não está muito bem, está no regramento hoje. A gente pegar o CPC de 2015, a gente olha para o CPC, a gente vê a possibilidade, ele determina isso expressamente, né, que há a possibilidade da dissolução parcial de uma sociedade fechada. Mas traz de uma forma muito genérica, uma norma aberta, né, que depende de muitas interpretações e reflexões e um olhar muito cirúrgico nas circunstâncias fáticas de cada caso. Tá? Acho que está o... É só isso aqui, né? Bom, inicialmente, né, como nós temos aqui vários alunos assistindo à palestra, então, a sociedade anônima, quando a gente olha para a Lei 6.404, a gente vai lá para o artigo 4º da sociedade anônima, a gente percebe que a própria lei ela vai fazer uma classificação entre sociedade anônima de capital fechado e uma sociedade anônima de capital aberto. A sociedade anônima de capital fechado, que é o ponto que nós vamos discutir hoje, como nós sabemos, é aquela sociedade que não tem possibilidade de negociar o seu capital social no mercado de valores imobiliários. Tá? Então, essa grande diferença que nós fazemos, e a própria legislação nos apresenta, entre a sociedade anônima de capital fechado e a sociedade anônima de capital aberto. Não é objeto da nossa discussão a sociedade anônima de capital aberto, porque ela tem outra estrutura, ela está em outro ambiente. Então, essa sociedade anônima de capital fechado, ela, no meu entendimento, ela fica numa zona cinzenta, ela é uma sociedade híbrida. Que será que ela é uma sociedade de capital? Claro que ela é uma sociedade de capital, ela está prevista na Lei 6.404, ela é uma sociedade por ações. Então, ela é uma sociedade de capital, mas será? Será que ela se identifica plenamente com uma sociedade anônima de capital aberto? Ela está no mesmo ambiente, no mesmo sistema, com as mesmas intenções? Não. Às vezes, ela está muito próxima de uma sociedade de capital, ou ela realmente é uma sociedade de capital, mas muitas vezes ela está muito próxima de uma sociedade de pessoas. Então, ela é uma sociedade que fica nessa zona cinzenta. E nesse ponto é que entra a discussão da dissolução parcial dessa sociedade. Essa dissolução parcial, ela é possível? Sim, ela é possível, porque a Lei 6.404 permite a dissolução parcial dela. Mas o Código de Processo Civil também, e nós vamos identificar que essas dissoluções são diferentes. Tem regras diferentes, princípios diferentes a serem aplicados. Então, a pergunta que se faz,
Nossa legislação permite a dissolução parcial de uma sociedade anônima de capital fechado, tendo como fundamento a quebra do affectio societatis? Essa sociedade, que ela está numa zona híbrida, que se aproxima de uma sociedade de pessoas, que nós identificamos o affectio societatis nela, é possível nós utilizarmos o direito de retirada dos sócios minoritários? E como que isso se dá? Então, essa é a grande discussão. Porque aqui, principalmente no interior de São Paulo, né, quando a gente sai um pouquinho de Campinas, a gente vai para cidades próximas, o que a gente observa são essas sociedades anônimas de capital fechado, muito próxima de uma sociedade de pessoas. Não são essas sociedades com grandes investimentos, né? Sociedades formadas por outras pessoas jurídicas, como fundos de investimento, onde você não vai encontrar o affectio societatis. Então, é muito comum nós atendermos clientes aqui, como um exemplo prático, né? Então, o cliente, vou transformar a minha sociedade limitada numa sociedade anônima de capital fechado. Não, legal, por quê? Porque eu contratei uma consultoria, ela falou que vai ser muito melhor, que eu vou ter uma possibilidade de expansão econômica, de operação financeira. Bom, tudo bem, façamos a transformação para uma sociedade anônima de capital fechado. Transformou a sociedade anônima de capital fechado. E agora? Agora é o seguinte, eu vou doar parte das minhas ações para o meu filho, porque os sócios serão os meus filhos. O meu amigo de 40 anos também vai ser sócio da sociedade, eu vou doar 10% para ele, a gente vai fazer uma distribuição de lucros aqui de forma igualitária, porque nós somos todos próximos. Mas você está criando uma sociedade anônima de capital fechada? Porque eu quero agora grandes investimentos. Então, a gente acaba ouvindo isso, né? E a gente percebe, assim, não é bem por aí. Então, a grande reflexão que a gente acaba fazendo, quando a gente fala de sociedade anônima de capital fechado, será realmente que ela é uma sociedade de capital, ou será realmente que ela é uma sociedade de pessoas? Porque esse assunto, quando a gente fala da dissolução parcial com a utilização do direito de retirada, a gente pode classificar esse direito de retirada numa sociedade anônima de capital fechada em duas vertentes, que é o direito de retirada em sentido estrito, tá? Que se exerce extrajudicialmente, conforme seus pressupostos específicos, que, na verdade, esse direito de retirada em sentido estrito são aquelas situações onde o direito de retirada pode se realizar sem a necessidade de uma decisão judicial. A gente vai entender. Depois, a gente percebe que, sim, a gente vai precisar, muitas vezes, de decisões judiciais, até para uma apuração de haveres, se houver um conflito posterior ao uso do direito de retirada, mas a legislação já reconhece o fato. Você pode se retirar da sociedade se isto acontecer. Então, a gente vai ver, tanto na Lei 6.404, de 76, quanto no Código Civil, né, principalmente no artigo 136A, 137, da Lei das SAs, que o professor Sérgio depois vai falar com mais profundidade. E a dissolução parcial de sociedades empresárias em sentido estrito, o que seria isso? Aquela possibilidade de exercer o direito de retirada como alternativa à dissolução total. E aí a gente vai entrar numa necessidade de uma sentença judicial. Então, você não consegue exercer o seu direito de retirada sem uma sentença judicial, reconhecendo e constituindo esse seu direito. Então, essa é a grande diferença das duas, que a gente vai ver um pouco mais para frente aqui. Então, a dissolução parcial de sociedades empresárias ocorre nas situações em que a dissolução parcial de uma sociedade no capital fechado em sentido estrito está próxima de uma sociedade de pessoas. Porque o artigo 599, parágrafo 2º, ele fala: a ação judicial de dissolução parcial de sociedade também pode ser aplicada numa sociedade anônima de capital fechado, quando houver a impossibilidade de atingimento do seu fim de sociedade. E aí, o que é a impossibilidade de atingimento do fim da sociedade?
Esse é um ponto muito importante, porque é uma norma aberta, né? Quando que nós encontraremos uma situação real em que o direito de retirada deve ser concretizado, porque a manutenção da sociedade pode prejudicar o atingimento da companhia? A quebra do affectio societatis é suficiente para isso? Será que uma sociedade anônima de capital fechado, que está naquela zona cinzenta, se aproximando dentro das suas características para uma sociedade de pessoas, tem uma quebra de affectio societatis entre os sócios? Isso por si só justifica uma dissolução parcial? O exercício de um direito de retirada com base no parágrafo 2º do artigo 599 do CPC? Mas antes disso, uma sociedade de pessoas, ela se caracteriza como? Ela se caracteriza exclusivamente pelo affectio societatis? Ou nós vamos necessitar, ou vamos relacionar uma sociedade de pessoas, pensando numa sociedade anônima de capital fechado, com uma sociedade familiar? Não sendo uma sociedade familiar, nós não estaremos falando de uma sociedade de pessoas. Será que é um requisito essencial que exista a relação familiar entre os sócios para a caracterização de uma sociedade de pessoas? Será que essa relação de afinidade, ou esse vínculo entre os sócios, só acontece entre familiares? Ou pode acontecer em outras circunstâncias que descaracterize uma sociedade capital? O que eu estou fazendo aqui, levantando um monte de bolas, né, e jogando para o professor Sérgio depois continuar controlando, né? Ou nós precisaremos de outros requisitos, como, por exemplo, a facilitação na circulação de ações. Será que quando eu pego um estatuto social, na hora que eu vejo o capítulo de cessão das ações, cessão do capital social, e eu encontro normas facilitadoras de negociação dessas ações, essas regras, essas cláusulas, elas podem determinar que aquela sociedade anônima de capital fechado seja uma sociedade de pessoas? Ou será que eu tenho que ter cumulativamente? Olha, os sócios devem ter uma relação familiar, o estatuto social tem que prever uma facilitação nas negociações de ações, e também preciso encontrar um vínculo entre os sócios, um vínculo afetivo entre os sócios. Se nós encontrarmos todas essas circunstâncias, aí sim nós estaremos diante de uma sociedade de pessoas, uma sociedade anônima de capital fechado, que poderá ser considerada uma sociedade de pessoas. Quando nós olhamos para a jurisprudência do STJ, a gente percebe que o STJ fala que não. O STJ fala que não. Né? As últimas jurisprudências do STJ, com base nesse assunto, fala, não, você não precisa ser uma sociedade familiar. Não, você não precisa ter uma previsão estatutária de facilitação. Mesmo que isso tenha, isso não descaracteriza a sociedade de pessoas. Por quê? Apesar de você não ter a obrigação do direito de preferência na hora de você realizar uma cessão de ações, não se vende ações da mesma forma quando você vende ações numa sociedade de capital aberto. Quando você vai oferecer ações numa sociedade de capital fechado, você precisa todo de um procedimento de avaliação dessas ações. Então, não há uma liquidez, não dá para comparar a liquidez de uma sociedade de capital aberto, das ações dessa sociedade, com a sociedade de capital fechado.
Então, o que a jurisprudência fala? Não há necessidade de ser uma sociedade familiar. Cláusulas facilitadoras de negociação de ações também não vai descaracterizar uma sociedade de pessoas. Então, toda a energia, né, das decisões, ou a concentração das decisões, vão para o affectio societatis. Então, aí começamos, eu não vou entrar muito nesse assunto, que o professor Sérgio vai desenvolver com mais profundidade, mas aí vem uma discussão, que até coloca aqui. Todas as quebras de affectio societatis são, justificam o direito de retirada dos sócios minoritários? Toda quebra de affectio societatis, ou qualquer quebra de affectio societatis, pode justificar ou vai representar a impossibilidade da realização do fim da sociedade, conforme parágrafo 2º do artigo 599? Ou será que nós temos que sopesar aí algumas circunstâncias, algumas análises fáticas do caso, para nós verificarmos se há ou não há um abuso de direito de alguns minoritários? Se há ou não há um excesso de uso do direito de retirada? Porque, inicialmente, não se aceitava, agora se aceita. Mas qual é o ponto de equilíbrio de se aceitar esse direito de retirada? Qual é a interpretação que nós deveremos dar para aquele parágrafo 2º do artigo 599 do CPC? Voltando um pouco naquele assunto da ação judicial, de dissolução parcial, eu falei para vocês que o direito de retirada em sentido estrito, não há necessidade de ação judicial para sua efetivação, se realizada extrajudicialmente. Então, você pode ter uma decisão judicial, você pode entrar com uma ação judicial se houver desentendimento dos sócios na hora de uma apuração de haveres. Mas a decisão que vai se relacionar com a retirada do sócio é uma sentença declaratória. Ela vai apenas reconhecer, realmente ocorreu a saída sua lá atrás. Diferente é da dissolução parcial de sociedade empresária em sentido estrito. Porque você precisa de uma decisão judicial que reconheça o seu direito de retirada. Então, a retirada, a dissolução, ela se dá com o trânsito em julgado da sentença, nesse caso. Diferente da primeira situação, onde a dissolução acontece no momento de uma notificação extrajudicial, por exemplo. Então, essa é a grande diferença que nós encontramos nessas duas vertentes do uso do direito de retirada dentro de uma sociedade anônima de capital fechado, que não está ligada aos artigos 136A e 137 da Lei 6.404. Desta forma, gente, na prática, notificação extrajudicial informando o exercício do direito de retirada nos casos de dissolução parcial de sociedade empresária em sentido estrito. Quais seriam os seus efeitos jurídicos? Se eu faço uma notificação extrajudicial, olha, os meus clientes estão exercendo o direito de retirada. Por quê? Porque é uma sociedade de pessoas, então eu tenho o direito de exercer a retirada, estamos saindo da sociedade, então tem-se a notificação, conta-se 60 dias, nós temos a data da dissolução. Não acontecerá isso. Por quê? Se eu estou fundamentando no artigo 599, parágrafo 2º, se eu estou fundamentando a ideia da retirada, comparando ou classificando a sociedade anônima de capital fechado como sendo uma sociedade de pessoas, eu preciso de uma decisão judicial. A minha notificação, ela não terá capacidade de determinar a dissolução. Então, eu preciso de uma ação judicial, e na ação judicial, ao declarar a dissolução, é a partir daí que nós teremos a dissolução parcial da sociedade anônima de capital fechado. Bom,
Eu não vou continuar, porque daqui para frente é com o professor Sérgio, que vai aprofundar com vocês alguns questionamentos, principalmente jurisprudenciais, né, professor? E queria agradecer a todos, então. Espero que tenha passado um pouco de informações para vocês, um pouco de reflexão dessa matéria. Obrigado, gente. Bom, pessoal, vamos dar sequência com o professor Sérgio Campinho, num tema tão espinhoso quanto esse, que o Iatarola trouxe com brilhantismo. Estou ansioso para saber a continuidade do tema com o professor Sérgio. Professor Sérgio, está com a palavra. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, agradeço o convite aí tão gentil e atencioso para poder participar desse evento, né? E a acolhida maravilhosa que tivemos aqui, né? Então, agradeço a todos aqueles que estiveram envolvidos nessa preparação, na pessoa do professor Wagner, do professor Antônio José e do professor Fernando, né? Todos ligados aqui à terceira subseção, que tem aí os nossos parabéns pela realização do evento. Sem dúvida, os elogios anteriores já fazem parte de uma amizade que foi sendo sedimentada, né? E o professor Antônio José rolou a bola redondinha, eu só não posso chutar para cima, né? Porque às vezes a gente perde aquele gol que ninguém quer perder. Então, vou tentar não chutar a bola para cima e fazer um gol, né? Pelo menos empurrar para dentro do gol. Esse tema é um tema interessantíssimo, que realmente, durante muito tempo, resultou em inúmeras discussões, e até hoje, né? Apesar da orientação que foi se sedimentando no Superior Tribunal de Justiça, apesar da regra que temos hoje no Código de Processo Civil de 2015, ainda assim há muita crítica, ainda assim há muita polêmica em relação a esse instituto. Pediria para colocar no próximo item, só o verde aqui? Pronto. Então, eu trouxe aí os textos normativos que vão nos interessar, né? O já longevo artigo 206 da Lei 6.404, de 76, que cuida da dissolução da companhia, dissolução de pleno direito, lá no inciso 1, dissolução por decisão judicial, no inciso 2, e por decisão de autoridade administrativa, no inciso 3. E o nosso ponto está justamente na linha B do inciso 2 do artigo 206. Ou seja, prevê-se ali a dissolução da companhia por decisão judicial, ou, obviamente, arbitral, se houver convenção de arbitragem, mas vou usar sempre, né, o termo judicial, já sabendo que pode-se também levar para a linha arbitral. Por decisão judicial, quando provado que não pode a companhia preencher o seu fim, aí eu sublinho, em ação proposta por acionistas que representem 5% ou mais do capital social. Vejam que o artigo 206, ele traz a perspectiva da dissolução total e não da dissolução parcial da companhia. Mas a exegese dessa linha B conduziu, né, a um posicionamento de se permitir, nessas hipóteses específicas de impossibilidade do preenchimento do fim, uma dissolução parcial. E isso é que foi, né, o objeto de muita discussão. Sempre lembrando que o Código Comercial de 1850, quando ele tratava da dissolução das sociedades, à época chamadas comerciais, também tratava sobre a perspectiva da dissolução total. A dissolução parcial foi uma construção jurisprudencial e muito
ali com base no artigo 15 do antigo decreto 3.708, de 19, que apontava, né, numa interpretação sistemática para a possibilidade de uma dissolução parcial. Né? Só o nome in iuris já cria muita polêmica, dissolução parcial. É possível uma dissolução parcial? A dissolução tem que ser sempre total? Enfim, aí são outras questões que também levariam alguns minutos de discussão. Mas o certo é que o Código de Processo Civil, a partir da orientação jurisprudencial da segunda seção do STJ, trouxe aí, como regra, o parágrafo 2º do artigo 599 para dizer: a ação de dissolução parcial de sociedade pode ter também por objeto a sociedade anônima de capital fechado, quando demonstrado por acionistas ou acionistas que representem 5% ou mais do capital social, que não pode preencher o seu fim. A identidade dos textos normativos está em não ser possível preencher o seu fim. O parágrafo 2º do 599 do CPC, ele ainda traz a expressão de solução parcial, ali expressamente consagrada, e limitada à sociedade anônima de capital fechado. Então já surge uma polêmica que eu vou deixar para enfrentar no final, mas já vou fazer aí a provocação. O parágrafo 2º do artigo 599 do CPC revogou a linha B do inciso 2 do artigo 206. Há vozes de autoridade que dizem que sim, teria revogado. Eu entendo que não, e vou tentar mostrar que elas convivem entre si. Na verdade, o que o parágrafo 2º do 599 faz é esclarecer alguns aspectos que já se podem, à luz da construção doutrinária e jurisprudencial, esclarecer alguns aspectos que já poderia se extrair da inteligência da linha B do inciso 2 do artigo 206. Então, esse exercício é que a gente vai tentar aqui fazer. E como eu vi que existem inúmeros estudantes de direito, falamos até, né, sobre seus alunos aqui presentes, esse é um exercício dioturno para o homem do direito. É trabalhar com as ferramentas da ciência exegética. Porque muitas vezes nós estudamos um texto normativo na faculdade. 2, 3 anos depois de formados, teremos que nos deparar com um texto totalmente novo, trazendo novidades boas e ruins, como o professor Tomazetti ressaltou ali, vários aspectos negativos do Código Civil de 2002. Né? Então, nós tivemos aí uma grande revolução com o novo Código Civil de 2002, que interferiu fortemente no âmbito do direito societário, e muitas vezes rasgando construções que já traziam segurança jurídica para os atores do palco societário. Mas, enfim, isso faz parte. Né? A Lei 11.101 de 2005, excelente no meu modo de ver, mas também me formei, trabalhei, dei aula com o decreto 11.101, com o decreto 7661 de 45, e, na sequência, tivemos que nos adaptar a um novo instrumento jurídico. Então, esse desafio para o estudante, para o homem do direito, é fundamental. Por isso, eu deixo sempre uma indicação de leitura, que é, quando eu pego Direito Comercial 1 na UERJ, para a minha turma, antes de dar qualquer livro de Direito Comercial de referência, Hermenêutica Jurídica, Hermenêutica e Interpretação Jurídica, do Carlos Maximiliano. Essa é uma bíblia. Vocês vão ler no 3º, 4º, 5º período, não vão entender muito, mas vão entender muitas coisas. Depois, como profissionais, vão entender mais. Enfim, já com 37 anos de magistério de advocacia, leio e estudo Carlos Maximiliano até hoje. Cada vez vem um cenário novo para trabalharmos com essa ciência da exegese. O que é o direito, acima de tudo? É você trazer paz social através, no nosso caso, de regras escritas que precisam ser interpretadas para aplicar-se ao caso
concreto. E muitos viram lá na introdução ao estudo do direito. Os mais antigos ainda estudaram, tiveram um privilégio, eu não tive, infelizmente, de estudar direito romano, e estaria sempre lá destacado. O direito é a arte do bom e do justo. Acima de tudo, o que se procura fazer é resolver os conflitos sociais aplicando um critério de justiça que pode variar, né, de tempo e espaço. Mas a busca do direito é a justiça, acima de tudo, a realização da justiça. Portanto, a partir desses textos normativos, vou propor algumas reflexões, longe de querer responder alguma coisa. Talvez trazendo até, né, dúvidas e maiores reflexões, mas sempre me posicionando, dando o meu ponto de vista, seja certo ou errado, mas é o meu ponto de vista, e eu vou, obviamente, aqui externar. Então, vejam que o âmago da dissolução que tratamos, da dissolução parcial da sociedade anônima fechada, se dá sempre pela impossibilidade do preenchimento do seu fim. Esse é o ponto nodal. Falta, como nós estamos vendo aí, uma precisão terminológica, uma precisão de definição legal, melhor dizendo, mais adequada. O que é preencher o fim? Mas isso, longe de ser um defeito da Lei de 76, isso já era uma tradição do direito brasileiro. O Código Comercial de 1850, para quem tiver interesse, artigo 295, item 3, quando tratava da dissolução da sociedade anônima, já dizia que poderia acontecer quando ela não preenchesse o intuito e o fim social. Acrescia o intuito e o fim social. E lá no artigo 336, item 1, quando tratava da dissolução das sociedades comerciais como um todo, dizia que poderia haver a dissolução quando não preenchesse o intuito e o fim social, e exemplificava, como nas hipóteses de perda ou insuficiência do capital. Aí apontava para um exemplo. E as leis do anonimato posteriores também, né, variaram algumas questões de forma escrita, mas, na essência, mantiveram a questão do fim social, que estava no Decreto-Lei 2627 e que a Lei de 76 também adotou. E, portanto, cabe à doutrina, pelo menos num primeiro momento, depois, né, quem diz a palavra final acaba sendo a jurisprudência, mas definir, perquirir o que seja o fim da companhia, né? Porque o fim é o fim da companhia. Então, podemos aí, com uma certa margem de segurança, dizer que tem sido convergente o entendimento que o fim da companhia se realiza pela realização do objeto e pela produção de lucros. Então, esses dois elementos são fundamentais para aferirmos o que é o fim da companhia. Portanto, vai poder haver a dissolução por impossibilidade do preenchimento do seu fim, tanto na perspectiva da dissolução total, quanto da parcial, quando houver a impossibilidade, primeiro, de realização do objeto. Não sendo mais possível realizar o objeto social, assim compreendido como conjunto de atividades, ou a atividade, quando ela é única, que a companhia irá explorar, visando o quê? Produzir lucros para ser partilhado entre os sócios. Porque esse é o fim social. O fim social é a produção do lucro através da exploração do objeto para ser partilhado entre os sócios, no caso da companhia, entre os acionistas. Então, quando não é mais possível operar o objeto, há a impossibilidade de preenchimento do fim. Exemplifico, uma lei que proíbe, uma lei superveniente que proíbe a exploração daquela atividade econômica
em que se constitui o objeto. Aí uma impossibilidade de preenchimento do fim, porque o objeto não poderá mais ser operado. Um exemplo típico, né, que sempre ouvi dos mais velhos, meus professores mais antigos, questão da proibição do jogo no Brasil. Ou seja, o objeto que era lícito se tornou o quê? Ilícito. Ali um exemplo. Um outro exemplo, a perda de uma patente. De uma patente indispensável ao processo produtivo daquela companhia. Ou seja, não há mais objeto a ser operado. Ela não vai preencher o seu fim. Um outro exemplo, estava lá no Código Comercial exemplificado, a perda ou insuficiência do capital, obviamente, quando os sócios, acionistas, no caso, não se propõem a quê? A recompor aquele capital. Ou ainda, um outro exemplo que é comum de se ver nos livros, a perda de uma qualificação necessária à atividade econômica contida naquele objeto, como, por exemplo, a nacionalidade brasileira. Então, são exemplos em que há uma impossibilidade, todos esses casos por fatos supervenientes, obviamente, de você poder operar o objeto. O outro elemento, que é o fim lucrativo, sempre esteve íncito na companhia, depois do Código Civil de 2002, para qualquer sociedade, inclusive para a sociedade simples, que não há sociedade que não se tenha fim lucrativo. O Código Civil de 16 dividia as sociedades civis em sociedades civis com finalidade econômica e sem finalidade econômica ou lucrativa. Hoje, qualquer sociedade, seja empresária e simples, tem que ter finalidade lucrativa. Né? Pode falar em econômica, mas leia-se lucrativa como, né, uma melhor resolução dessa questão. E, portanto, quando a companhia não é mais apta a gerar lucro, ela também não poderá atingir, preencher o seu fim. Esse é um ponto um tanto quanto sensível, por quê? Porque isso vai depender de uma análise probatória, inclusive com perícia, da viabilidade econômica da companhia. Não é simplesmente não distribuir os resultados em 1, 2, 3 exercícios sociais, até muitas vezes motivados por investimentos necessários, né? Investimentos necessários, a própria ampliação da atividade econômica para ser mais lucrativa à frente. Né? Ou seja, o fato, ele deve, assim, demonstrar uma análise de impossibilidade de gerar lucro. Ou seja, a operação do objeto não é capaz de gerar lucro de forma manifesta. E muito mais, como eu costumo sublinhar, não é só a geração do lucro, e fundamentalmente a partilha do lucro. Porque muitas vezes a companhia ela pode gerar lucro que se esgota na remuneração, por exemplo, do seu quadro de administradores, dos seus funcionários, mas não remunera os sócios. Ou seja, apesar de gerar lucro, o lucro não é suficiente a remunerar o capital investido. E, portanto, ela não está preenchendo o seu fim. Porque, volto a dizer, o fim da companhia, o fim social, é a produção de lucro mediante a exploração do objeto para ser partilhado entre os sócios. E essa questão, né, ela foi vista, não produção do lucro, de lucro ao menos partilhável entre os acionistas, como uma possibilidade de, ao invés de se optar pela dissolução total, se optar pela dissolução parcial. Né? Sempre equilibrando o interesse individual daquele acionista que não está obrigado a ver o seu capital ser estiolado, um capital improdutivo, e que, portanto, quer sair, mas os demais entendem que ainda é possível manter, e tem interesse em manter a atividade econômica, e, portanto, princípio da preservação da empresa. Então, a ideia é equilibrar, né, esses dois interesses.
E uma outra hipótese, que resultou na construção da possibilidade da dissolução parcial, foi em relação às companhias constituídas cum intuito personae. Nós temos aquela clássica classificação, né, das sociedades entre sociedades de pessoas e sociedades de capital. Nada disso é absoluto. Né? A gente sabe disso. Mas a sociedade anônima seria, na essência, uma sociedade de capital, porque a prestação que se exige do sócio é intuito pecuniae. Mas a gente sabe que a realidade, muitas vezes, é divorciada dessa perspectiva legal. E no Brasil isso é uma frequente, né? É uma situação de frequência, isso é frequente. E, portanto, partiu-se diante dessa realidade fática das nossas companhias, a se entender que quando a companhia é fechada, que nem todas são intuito personae. Deu exemplo, 2 fundos de investimento formam uma companhia fechada, tem nada de intuito personae. Então, quando a companhia fechada revelar-se na prática o intuito personae, partiu-se do entendimento que a ruptura da affectio societatis estaria impossibilitando que ela preenchesse o seu fim. Porque a desinteligência grave entre os sócios, a comoção que isso geraria no seio da sociedade, impossibilitaria, dado o ponto dela ter o elemento do sócio, a característica pessoal do sócio como determinante para a sua formação, e isso ficaria, né, ali gravado pela impossibilidade do preenchimento do fim. E notem que essa questão é uma questão muito interessante. Eu vou trazer aqui, né, 2 grandes opiniões de professores. Ninguém questiona a capacidade no direito comercial, são professores que a gente aplaude aí de pé até hoje. O professor Fábio Conder Comparato, dizia ele, lá no seu Direito Empresarial, Estudos e Pareceres, São Paulo, Saraiva, edição de 90, página 160. Ela, a companhia fechada, é, tanto interna quanto externamente, uma verdadeira sociedade de pessoa, dominada pelo princípio da identificação dos acionistas, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, de sua colaboração pessoal no exercício da empresa e da boa-fé em seu relacionamento recíproco. Ou seja, foi um parecer em que ele entendeu que aquela companhia fechada tinha caráter intuito personae. E dizia, representa, portanto, o oposto da concepção original da sociedade anônima. Ou seja, o professor Comparato está dizendo, olha, tem companhias no Brasil que são intuito personae. Um outro grande professor e jurista, professor Rubem Requião, lá no seu curso Direito Comercial, volume 2, página 56. Não se tem mais constrangimento, né? O professor Requião sempre foi assertivo em várias questões. Não se tem mais constrangimento em afirmar que a sociedade anônima fechada é constituída nitidamente com intuito personae. Sua concepção não se prende exclusivamente à formação do capital, desconsiderando a qualidade pessoal do sócio. Então, como eu costumo dizer, escrevi até sobre isso, um trabalho em 95, na revista número 3 da Faculdade de Direito da UERJ, em 95, um trabalho sobre a possibilidade da dissolução parcial da sociedade anônima fechada por impossibilidade de distribuir lucros ou pela quebra da affectio societatis, naquelas caracterizadas verdadeiramente com intuito personae. Eu dizia que são sociedades anônimas formalmente, né? São sociedades formalmente anônimas de capital, mas materialmente são verdadeiras sociedades de pessoas. Né? Então, esse é um fator relevante que, né, foi crescendo a partir da constatação e do estudo doutrinário e desagou nos tribunais. Num primeiro momento, em relação, né, ainda
quebra da fé societatis como causa nas sociedades anônimas de capital fechado, constituídas intuito personae. Nesse primeiro momento, num estágio inicial da jurisprudência do STJ, nós tivemos, pela terceira turma, uma rejeição a esse entendimento, né? Trago aqui, para quem quiser anotar, alguns exemplos. RESP, né, recurso especial 171.354, proveniente de São Paulo, RESP 171.354/SP, de 2000, da terceira turma, e um outro exemplo, também da terceira turma, já um RESP de 2002, recurso especial 419.174, também de São Paulo. Recurso especial 419.174, de São Paulo, ano de julgamento 2002. E, em ambos acórdons, tínhamos, não é possível a dissolução parcial da sociedade anônima fechada, ainda que constituída intuito personae, pela incompatibilidade com o regime jurídico das SA, e que a lei especial, a Lei 6.404/76, não contemplava essa possibilidade. Foram os dois grandes argumentos jurídicos utilizados nesses acórdons. A quarta turma, por sua vez, já vinha tendo uma orientação em sentido contrário, permitindo, né, diante dessa constatação, a possibilidade da dissolução parcial, e, obviamente, isso levou a um segundo cenário, um segundo estágio da jurisprudência do STJ, quando a questão foi parar na segunda sessão. Então, nós temos, por exemplo, trouxe aqui duas decisões, né, de embargo de divergência em recurso especial. O primeiro deles, o 111.294, de 2007, da segunda sessão, embargo de divergência em recurso especial número 111.294, oriundo do Paraná, segunda sessão 2007, e embargos de divergência em recurso especial 419.174, oriundo de São Paulo. Vejam que esses embargos de divergência em recurso especial 419.174 tem como origem ali o recurso especial 419.174, de 2002, que rejeitou a possibilidade, né? Então, ele foi objeto desses embargos de divergência, né, mostrando a divergência de entendimento da quarta com a terceira turma, e esse embargo de divergência em recurso especial, que mantém o número de origem, 419.174, da segunda sessão, em 2008, reafirmou a possibilidade da dissolução parcial da companhia fechada, quando constituída intuito personae, pela ruptura da fé societatis. Todos esses panos de fundo tinham aí as companhias familiares, sociedades anônimas familiares. Mas, obviamente, não é só, como o professor Antônio colocou, só essa hipótese. Não, sempre que houver esse trato personalístico na sociedade, o que vai se verificar em cada caso concreto, a análise do caso concreto é fundamental, sempre que houver pessoalidade como causa determinante para a constituição e manutenção da sociedade, você, né, terá o caráter intuito personae. Como, por exemplo, a confiança mútua entre os sócios, a capacitação dos sócios para a operação do objeto, em razão de deterem uma tecnologia, ou seja ela uma questão científica, ou mesmo de administração, enfim. Ou até mesmo quando há a ideia de se manter dentro de um núcleo fechado, isso é próprio das companhias familiares, a riqueza, ou seja, a riqueza circular apenas dentro daquele núcleo. São situações de fato que estimulam se manter uma sociedade, né?
Muito se fala na questão da Fex Societatis, né? Primeiro, o que é a Fex Societatis? É um grande desafio, né? Eu procuro apresentar aí uma definição do que seja a Fex Societatis. Existem vozes de grande reconhecimento que dizem, não há a Fex Societatis, não há mais que se falar em Fex Societatis. O que se tem é fim social, né? Mas eu acho que não precisamos ser radicais nesse sentido, né? Até porque, né, vejam que a jurisprudência do STJ, da Corte Maior em matéria de direito infraconstitucional, está sempre cuidando dessa questão da Fex Societatis. Então, eu costumo dizer que, tentando trazer aí uma luz para esse conceito, que a Fex Societatis ela se traduz pela vontade dos sócios de manterem um vínculo societário, realizando contribuições ativas, conscientes e voluntárias para a realização de um fim comum, que, em última análise, é o fim social. Ou seja, explorar uma atividade econômica para gerar lucro e haver a partilha desses lucros. Ou seja, eles suportam uma área comum visando realizar esse fim. Portanto, há aí o quê? Uma causa de grupo. Qual é a causa de grupo? A participação nos lucros sociais. Então, me parece que essa seja a Fex Societatis. E a Fex Societatis, ela está presente tanto nas sociedades de pessoa quanto nas de capital. Não há que se dizer que a sociedade genuinamente de capital não há Fex Societatis, não. Os sócios se mantêm em vínculo societário, suportando áreas comuns, visando o quê? O interesse de grupo, que é a geração de riqueza, de lucro para ser repartido entre eles. A grande diferença é que nas sociedades de pessoa, a quebra da Fex Societatis pode ser determinante para quê? Para a ruptura do vínculo, total ou parcial. Nas sociedades genuinamente de capital, a ruptura da Fex Societatis, por si só, ela não é, né, uma causa determinante para a ruptura do vínculo. Penso eu que seja assim, né? Portanto, terminando aqui com a questão, né, trazendo uma resposta àquela indagação, me parece que o parágrafo 2º do 599 não revoga a linha B do inciso 2 do artigo 206. Ele explicita uma situação, dá concretude a uma situação que está ali contida. Até porque, vejam bem, do contrário nós teríamos que falar, ora, toda dissolução de sociedade anônima de capital fechado que não pode preencher o seu fim teria que ser uma dissolução parcial. Não. Vejam aquele exemplo. Proibição superveniente da operação do objeto. Ali não tem dissolução parcial, porque para ter dissolução parcial tem que haver empresa a ser preservada. Então, essa hipótese é uma hipótese que conduz à dissolução total. Por isso, não revogou. Então, entendo que a interpretação do parágrafo 2º, do 599 do CPC, tem que ser consonante com a jurisprudência que foi construída à luz da linha B do inciso 2 do 206 da LSA. Ou seja, cabe a dissolução parcial da sociedade anônima de capital fechado por impossibilidade do preenchimento do seu fim em duas hipóteses. Não é capaz de gerar lucro partilhável na forma de dividendos aos acionistas, mas não por uma causa momentânea, mas por um impedimento, vamos dizer, permanente. Inclusive, tem um acordo interessante do STJ, para quem quiser, eles não entraram nesse caso se a sociedade era intuito persona, não. Foi só a questão da não partilha dos lucros. Recurso especial, 1.321, 263, 263, oriundo do Paraná, de 2016.
A hipótese era uma companhia fechada, que por 12 anos, 12 exercícios sociais, operava no mercado, só produziu lucro em 3 exercícios sociais e só distribuiu em 1 dos exercícios dividendos. E um grupo ali queria sair justamente em função desse imobilismo do investimento, e no caso concreto havia ânimos dos demais para prosseguirem, o STJ decidiu, olha, é dissolução parcial, pela impossibilidade de preenchimento do fim. Por quê? Porque eu atendo os 2 interesses. Aquele grupo que não recebe dividendos, sai, vai receber os seus haveres, seu investimento feito na forma de haveres, e os demais vão poder prosseguir com a atividade social. Então, essa seria uma hipótese. E a outra hipótese, justamente, a quebra da affectio societatis, mas naquelas companhias de capital fechado que se mostrem efetivamente constituídas em caráter com intuito persônico. Isso é possível, né, verificando ali as especificidades do caso concreto. Enfim, esses eram os pontos. Eu teria um caso interessante para contar, mas eu já estou vendo ali que já terminou, acho que eu não... Mas se tiver interesse em perguntas, etc., eu posso abordar. Foi um caso que eu tive, um caso concreto muito interessante, de sociedade familiar, em que esses 2 elementos estavam muito presentes. E se houver interesse, depois a gente pode, né, nas perguntas, até aprofundar e enveredar por essa questão. Então, eu agradeço aí o convite, a possibilidade de estar aqui dividindo, né, com todos vocês aí, essas experiências, essas visões do direito, e uma boa finalização de congresso, que ainda teremos mais uma palestra, um painel. Muito obrigado a todos. Bom, pessoal, eu até folhei um pouco o meu livro aqui, que tem uma parte que eu trouxe sobre a dissolução parcial de sociedade anônima, junto com as considerações do Campinho, e falei assim, nossa, deixa eu ver se eu estou alinhado aqui com o mestre, né? E os acórdãos citados por ele, eu falei, ufa, está aqui. Então, é muito bom ouvi-lo. Como eu disse, é um tema super relevante. De fato, a redação do artigo 206 e do 599 do Código de Processo Civil é muito semelhante e dá a entender, né, uma leitura rápida, que, mas uma coisa é dissolver integralmente, é extinguir, outra coisa é um vínculo, né, como foi exposto pelo Geraldo, por exemplo, naquela questão do desenho, do sol, né, e foi tratado com a Mariana também. Então, assim, de fato, né, ambos podem conviver junto, dependendo do caso concreto, né, isso acho que ficou claro, e, não, assim, eu confesso